pensar como que o ministro do STF enxerga o seu próprio trabalho, o que ele acha que guia as funções dele? Quais são as suas motivações? Como que o ministro enxergaria o próprio STF? Bom, no vídeo a seguir, numa sabatina que o próprio STF fez com influenciadores digitais, nós podemos ver umas perguntas que foram feitas para o ministro Luiz Roberto Barroso acerca do STF e das suas funções e pedindo para ele explicar para um camponês medieval o que seria o STF, qual seria o conceito de justiça para o Supremo. E a gente pode vislumbrar um pouco as respostas para essas perguntas que eu fiz. Existe no mundo um conjunto de valores que fazem parte da vida civilizada. Fazer o bem, buscar a verdade possível. E um desses valores é a justiça. Todas as pessoas têm um sentimento inato do que seja justiça. Um de nós assistiu uma covardia. Aquilo causa instintivamente uma repulsa. Porém, os homens, em estado de natureza, sobretudo, têm vontade de fazer prevalecer a sua vontade. E, portanto, há um risco na vida de prevalecer a vontade do mais forte. E não é bom que seja assim, porque isso não promove justiça. Então, existe uma instituição chamada Poder Judiciário, Justiça, cujo papel é fazer com que prevaleçam regras que todos nós podemos convir e que se materializam em leis. E quem interpreta essas leis é o Poder Judiciário, em cujo topo está o Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu diria que a justiça, o que nós representamos, é a alternativa que a humanidade concebeu contra a força bruta. Em vez de guerras, a gente coloca argumentos na mesa e alguém imparcial diz qual o argumento que deve prevalecer, quem é que tem razão. Legal. Mas será que o STF é isso mesmo? O ministro parte de uma explicação de um estado hobbesiano, um estado de natureza em que o homem é naturalmente mau e ele usa da sua força para conquistar os seus objetivos. Vence aquele que é o mais forte. E o Estado ele surge como o organizador dessa sociedade. Então nós temos que o poder judiciário ele surge como a justiça em si. E diferente do Hobbes, em que o estado de natureza ele é organizado pelo soberano, para o ministro significa que é o poder da justiça, a justiça em si, ou seja, o poder judiciário, o grande organizador dessa paz social. Mas então o STF seria um tipo de órgão da justiça, como se fosse uma Liga da Justiça institucional? Para entender isso, a gente precisa ter muito claro que o STF não é esse super-homem que salva os mais fracos dos mais fortes. O STF é um órgão de uma constituição institucional muito mais profunda. E para entender isso, a gente pode usar alguns autores, cientistas políticos, juristas americanos, quando falam da Suprema Corte deles. O primeiro efeito fundamental que nós precisamos ter em mente é que muitas das decisões do STF têm um caráter político, que o ministro não comenta em momento algum. Mas então não é Liga da Justiça, não tem Batman, não tem Super-Homem. Eu não entendi. Que autores são esses? Tipo o Alexander Hamilton, aquele lá do musical? Não é o Hamilton, não é o cara do musical. A gente tem autores como Robert Dahl, que é um renomado jurista dos Estados Unidos, tem livros muito profundos sobre a poliarquia, professor de Yale, e o Dahl tem um ponto muito simples. Já nos anos 50, ele aponta de que a Suprema Corte americana ela tem uma base inabalável que não é mencionada por ninguém. A Corte reside sobre uma grande ficção judiciária, de que os temas ali tratados são todos temas do direito, decididos através do ordenamento jurídico, e que a política não penetra nesse ambiente de forma alguma. Entendi. Então o Robert Dahl foi muito importante para teorizar tudo aquilo que é a função do judiciário mesmo. E não só dele, como da democracia, como você falou, e da poliarquia. Mas, além dele, tem mais algum? Tem sim. Brian Leiter, renomado professor da Universidade de Chicago, ele é mais duro ainda. Ele fala que no direito constitucional há pouco direito. E que as motivações da Suprema Corte Americana é muito mais política do que de propriamente do direito. O que importa, na verdade, é se os juízes são indicados por democratas ou republicanos. Exatamente. Você está prestando atenção? Porque tem mais um ponto que o Leiter argumenta, que é que existe uma incompatibilidade democrática nesse meio. Porque nós temos a noção de que o poder público demanda uma certa noção de transparência.
Por sua vez, essa ficção judiciária, que tem essa noção de que todas as decisões são decididas por valores jurídicos, que as cortes são o suprassumo da institucionalidade do ordenamento, mas enquanto isso nós temos dentro da classe política um consenso geral de que as nomeações para essas cortes de alta instância são ações políticas, de que os ministros vão tomar seus votos e decidir a partir de valorações morais e políticas que são, em última instância, controvertidas. Então, enquanto eles têm essa percepção, nós ainda estamos crentes na ficção judiciária, de que o que ocorre ali é plenamente direito e está longe de nós. Assim, a fala do ministro Barroso é um exemplo perfeito dessa ficção judiciária. E entender a quebra dessa ficção judiciária se mostra fundamental em um país como o Brasil, em que temas como ativismo judicial, legislação por parte dos ministros do STF, é um tema tão batido e tão constante. A gente precisa entender de uma vez que o STF não é uma entidade puramente jurídica. O STF, através do controle de constitucionalidade, tem um poder de colegislador. Então, ao invés de ficar surpreso quando o STF está legislando, pensando, meu Deus, estamos fugindo do ordenamento jurídico, nós precisamos pensar como, o que, quando e por que o STF está legislando. Quais são as valorações que estão motivando esse tipo de legislação? Você está entendendo, Nassar? Acho que eu vou ter que estudar mais direito constitucional.